Oi pessoal, nós vamos fazer aqui a demonstração do nosso aplicativo de força de vendas. Então, esse aplicativo, ele se integra totalmente ao sistema que a empresa já utiliza. Então, todos os cadastros de clientes, de produtos, tudo que é necessário para emitir um pedido, já tem no sistema da empresa, o aplicativo importa e não é necessário retrabalho nesse sentido. Todas as informações ficam também disponíveis em tempo real, porque ele fica conectado diretamente à base de dados do sistema da empresa. Então, o vendedor, o usuário, tem na palma da mão, em tempo real, tudo o que ele precisa saber em relação aos clientes, em relação aos pedidos, as notas fiscais, as contas a receber, tudo para poder trabalhar e não precisar se comunicar, ficar se comunicando com a empresa a todo momento. Tá ok? Então vamos começar aqui pelo ícone de status, que aqui a gente vai mostrar as informações de faturamento, de contas a receber e quanto que o cliente tem, que os clientes têm em processo na fábrica. Tá? Essa versão do aplicativo está trabalhando com duas empresas, então a gente tem aí na parte de cima empresa 1 e empresa 2, que são duas empresas que atendem o mesmo mercado e os clientes consomem dessas duas empresas, por isso que a gente concentrou numa versão só para esse cliente que a gente tem. Tá ok? Então, aqui eu tenho faturamento bruto, devoluções, se houver, subtraindo as evoluções do faturamento líquido, e aqui eu tenho o valor de meta, percentual atingido da meta e os pontos. Esses pontos é uma medida de qualidade das vendas. Nós vamos ver isso em detalhes a hora que a gente for emitir pedidos, tá ok? Então aqui nós temos também a opção de visualizar os meses anteriores, tá? Que traz para mim os valores faturados nos meses anteriores e a pontuação média da carteira de clientes desse vendedor aqui, certo? Tocando aqui eu volto. Aqui no meio eu tenho na fábrica, que são os pedidos em processamento na fábrica, que é o total do valor, tá? E aqui abaixo o total de títulos vencidos para a carteira de clientes desse vendedor. Então a gente tem aqui R$ 25.642, são 13 títulos que eu posso detalhar, tá? Então nessa versão de demonstração os clientes têm todos os nomes fictícios, tá? Só para a gente poder ter informações mesmo para se trabalhar. Eu posso detalhar aqui, qualquer cliente que eu quiser, eu detalho e vejo quais são os vencimentos, os números das notas fiscais, as duplicatas que estão em aberto. Se eu quiser ter mais informações sobre esse cliente, eu toco no nome dele e vou para a página do cliente. Então a página do cliente, ela traz informações diretamente do sistema da empresa, quanto que a gente tem de limite de crédito, quanto que a gente tem de itens da fábrica, valor a vencer, valor vencido, tá? Limite de crédito disponível. Aqui a gente tem informações de itens faturados nos últimos 90 dias, tá? Eu posso também utilizar esses botões aqui em cima para ligar para o cliente ou enviar e-mail, certo? E interagir de algumas formas, criar um novo pedido, enviar tabelas de preço, colocar para fazer uma navegação pelo Waze ou pelo Google Maps. Então tudo isso eu tenho para cada cliente. Eu posso acessar essa tela e posso fazer diversas interações com o cliente a partir daqui, certo? Então eu posso voltar para o menu para a gente continuar vendo as opções que a gente tem. Essa segunda opção, transportadoras, isso nada mais é que uma consulta ao cadastro de transportadoras. Se o vendedor quiser indicar uma transportadora para o cliente, ele pode entrar aqui e consultar uma transportadora que atenda a região do cliente e indicar. Esse terceiro ícone, consulta do CNPJ. Isso é uma consulta que serve para o vendedor ver se o CNPJ da empresa que ele descobriu já é atendido ou não pela empresa ou por outro vendedor, né? Então, eu tenho um cliente aqui que eu vislumbrei, um prospect, o CNPJ dele é esse, deixa eu ver se ele já é atendido. Aí ele consulta, se já tiver, o aplicativo vai falar, já é atendido por fulano. E aí, se não tiver, ele pode depois cadastrar, como a gente vai ver mais pra frente, tá? Seguindo aqui na segunda linha, nós temos o mapa. Vamos selecionar. Aqui a gente tem a distribuição geográfica de todos os clientes da carteira do vendedor, tá? Então,
Os pins, vocês podem ver que são letras A, B e C. O que é isso? Isso é a curva ABC dos clientes. Então, os clientes de curva A são aqueles que são responsáveis por 70% do faturamento da carteira. Os de curva B, 20%, os de curva C, 10%. E vocês podem ver também que tem ícones verdes e vermelhos. Os ícones verdes são os clientes que compraram nos últimos 3 meses. E os ícones vermelhos, os clientes que não compram há mais de 90 dias. Tá? Então eu posso selecionar qualquer ícone desse e ver de que cliente se trata. E posso ver também quanto que ele comprou. Olha, esse cliente já comprou 76 mil em 6 notas fiscais, só que a última compra dele foi do dia 18 de março. Tá? Eu posso ter uma visão também em lista de toda essa informação, clicando aqui nesse ícone do meio. Então aqui me dá o total faturado por cliente nos últimos 12 meses e como que esse cliente está no ranking da curva ABC. Tá? Então se eu quiser selecionar, por exemplo, um cliente curva A que parou de comprar, olha só, ele está em vermelho aqui, esse aqui no meio da tela. Eu posso selecionar e imediatamente ele vai me levar à localização desse cliente e eu posso ter mais informações selecionando no nome dele. Tá? Então, novamente, ele traz aqui para a nossa página do cliente, onde eu posso ter mais informações. Por exemplo, eu quero saber qual foi a última nota fiscal desse cliente. Eu tenho aqui o botão Notas Fiscais. E aí eu consigo ver que ele teve essa última nota fiscal aqui de R$ 5.200. Eu posso abrir a nota fiscal e ele vai me trazer quais foram os itens adquiridos, quanto que saiu, né, a pontuação, tudo direitinho da nota fiscal do cliente. Tá ok? Voltando aqui, voltei para a página do cliente. Então esse foi o nosso mapa, certo? Então aqui eu tenho toda essa informação e tenho essa informação também de forma diferente em outro ícone que se chama carteira, esse daqui do homenzinho de preto. Abrindo esse ícone, nós temos agrupado por estado toda essa informação dos clientes que compram, que pararam de comprar e até mesmo os que nunca compraram, estão no cadastro, mas nunca compraram. Tá? Então, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, eu tenho 160 clientes que compram da empresa 1, 38 clientes que compram da empresa 2, 61 que pararam de comprar e 3 que nunca compraram. Tá? Então, eu abrindo aqui, selecionando o estado de Santa Catarina, vai abrir para mim as cidades. Então, eu consigo ver também cidade por cidade como que está distribuído os clientes. Então, eu estou passando por Balneário Camboriú, eu vejo aqui que tem 4 clientes que pararam de comprar. Quem são esses clientes? Tá? Então, aparece aqui para mim, olha só, tem um cliente que parou de comprar, a última compra dele foi dia 14/3, ele comprou 15 notas fiscais, 37 mil reais. Pô, vamos ver quem é esse cara. E aí ele consegue abrir e já pode marcar a rota pelo Waze, pode já tocar aqui para ligar para o cliente, se ele quiser, né? E já ter mais informações também no cliente, enfim, tá? Ver as notas fiscais, assim como a gente fez, certo? Então toda a informação do cliente ele abre a partir de diversos locais do aplicativo, tá? Então isso ele tem de todas as cidades que ele atende, todos os estados, e ele pode acompanhar aqui para não deixar os clientes pararem de comprar, certo? Bom, continuando aqui na nossa demonstração, nós temos essa lupa. Essa lupa nada mais é do que uma busca mais rápida por um cliente. Eu posso buscar por nome, CNPJ, código ou mesmo município. Então eu tenho um cliente de Joinville, que eu não lembro o nome. Opa, Joinville. Né? Aqui estão todos os clientes para mim de Joinville, ou pelo nome ou tal. Então, eu posso abrir esse cliente novamente, selecionando pela busca, certo? Voltando então ao menu. Aqui nós temos a opção de incluir um novo cliente. Então ele abre para mim um formulário de cadastro, né? Um formulário comum.
se é pessoa física ou jurídica. Aí eu vou colocar aqui todos os dados do cliente, ele vai cadastrar o cliente por aqui, vai enviar e esse cliente vai ser integrado já à base de dados, ao cadastro de clientes do sistema que a empresa já utiliza. Então, porque o cadastro ele é integrado, mas ele fica unificado. Então, se existe um cliente, ele tem que existir no sistema que a empresa utiliza e existir também no aplicativo. Então, é feita essa integração, tanto de clientes quanto de pedidos, certo? Então, ele vai poder enviar o cliente por aqui. O cliente vai poder passar por um processo de liberação na empresa, ou financeiro, ou fiscal, né? E após isso, que o cliente vai ficar disponível para utilização no aplicativo, conforme a regra definida pela própria empresa, certo? As alterações serão perdidas. Vamos sair por aqui, tá? Seguindo, nós temos a parte já de pedidos de orçamentos, tá? Então, esse ícone calculadora foi desenvolvido para quê? Para poder ser cadastrado pedidos, orçamentos, na verdade, para empresas que ainda não têm cadastro com a empresa. Então, assim, o cliente é um prospect, ainda não tem o cadastro, ou o cadastro ainda não foi aprovado. Eu posso emitir um orçamento por aqui e depois eu transformo isso num orçamento no nome dele quando ele tiver o cadastro liberado. Tá ok? Agora, por que calculadora? Porque é feito o cálculo de pontuação do pedido, que é a qualidade do pedido. Vamos ver como é que isso daí funciona. Vamos incluir aqui um novo pedido, tá? Então aqui eu já vou incluir um novo pedido, já é para empresas cadastradas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um pedido para a empresa 2. Para o cliente, aqui vem aquela mesma busca que a gente está utilizando. Se eu quiser, posso seguir utilizando a mesma busca, tá? Então eu vou pegar esse cliente aqui de Joinville. Aí ele já me traz a tabela que esse cliente utiliza. O aplicativo também é multitabelas, eu posso ter uma tabela padrão para todos os clientes, ou eu posso ter exceções com alguns clientes usando determinadas tabelas, tá? O desconto desse cliente, que ele tem em relação à tabela, ele paga normalmente em boleto, posso alterar isso também normalmente, esse pagamento vai ser em cartão de crédito, enfim, posso alterar isso. A condição de pagamento, a data de entrega, isso ele já calcula baseado em 3 dias, isso vai conforme a empresa. Se eu posso antecipar essa entrega ou não, tá? Então o cliente não, ele quer para essa data, não pode antecipar, não vai ter ninguém para receber. Então antecipar não, tá? Então posso antecipar, sim. O tipo da saída, vou colocar aqui, por exemplo, como sendo uma entrega no cliente, tá? Eu tenho a opção também de fazer entrega via transportadora e demais opções de entrega. Tá? Então, a cadastro dos pedidos, dos orçamentos, ele é feito em 3 etapas. Tem essa primeira etapa, que é das informações, tem a parte dos itens, tá? E tem o fechamento aqui, certo? Então, aí vocês podem ver que aqui no fechamento que os produtos tá zerado, não tem nenhum item cadastrado, e aqui no final tem pontos dos produtos, 0, pontos do frete, 0, pontos do prazo, menos 5,25, dando os pontos do pedido, menos 5,25. O que é isso? A pontuação, ela computa não só o lucro ou a rentabilidade dos produtos, mas ela computa também quanto que a gente está deixando, né, na verdade, cedendo de rentabilidade com prazo de pagamento, tá? Então, por exemplo, eu vou aumentar o prazo de pagamento aqui, né? Está me dando menos 5,25 nessa condição aqui de 28,35. Se eu colocar, por exemplo, uma condição de 60 dias, né? Por exemplo, 30, 60, 90, uma condição maior, tá? Vocês vão ver que já está me descontando 10 pontos referente a prazo, tá? Então, essa é uma forma da gente poder medir a qualidade do pedido em relação a prazo, tá? Então vamos partir, por exemplo, para a parte de itens, né? Vamos aqui selecionar um item. Eu posso cadastrar também um item através do código de barras, tá? Se eu selecionar por aqui, eu consigo cadastrar pelo código de barra um item, certo?
se eu digitar aqui o código, a descrição ou mesmo o código de barras, eu consigo também acessar e cadastrar um produto. Então eu tenho a opção de digitar aqui, vamos colocar por exemplo esse daqui, MPUJ5L. Tá, aí aqui eu coloco a quantidade, vamos supor que eu quero 5, certo? Então aqui eu já tenho um produto com 40% de desconto, o preço dele, o IPI, tá? Que ele me gera 75 pontos. Então lá no fechamento, como que ficou? 75 pontos de produtos, menos 10 pontos do prazo, esse pedido está me gerando 65 pontos, tá? Agora vamos supor que o cliente tem um preço melhor nesse produto, no concorrente ele tem um preço aí de, aqui 14,25, ele tem um preço, por exemplo, de 10 reais, 10, né? Então já caiu aqui para 36 pontos esse item, tá? Ele recalculou aqui, deu 9,52, porque ele, como tem o IPI, ele já desconta para quando somar o IPI dá os 10 reais, né? Então isso fica mais fácil. Ah, é 10 reais? É 10 reais já com o IPI. Isso é opcional também, a empresa pode trabalhar dessa forma, pode trabalhar com o IPI adicionado depois, tá? Então aí, ele me trouxe aqui que os pontos do pedido tá dando 26 agora. Então, essa empresa, essa configuração do aplicativo está com uma pontuação mínima de 30, por isso que 26 ficou amarelo. Já é um alerta ali que esse pedido não será aprovado. Ele pode até ser enviado, mas ele não será aprovado pelo financeiro, certo? Então o que ele pode fazer? Ele pode trabalhar com outros itens. Então eu vou trabalhar no mix de produto, por exemplo, eu sei que tem um detergente que esse cliente usa também, por exemplo, esse código BRCC5L, tá? Eu posso colocar aqui mais 5 produtos desse aqui também. Então, o cliente me comprando mais esse produto no desconto padrão dele, eu consigo melhorar a minha pontuação, né? Aqui os pontos do pedido já está dando 51,15. Isso aparece aqui em cima também, abaixo aqui do botão itens 51,15, tá? Então, trabalhando o mix de produto, eu consigo cobrir uma oferta, né, de um concorrente e atender o cliente de uma forma saudável. Então isso facilita muito a comunicação, a agilidade da venda, porque ele não precisa ficar pegando autorização com o financeiro, ele já sabe que dá para ele fazer esse preço de 10 reais, ele sabe que não está dando prejuízo, né? Só está dando uma pontuação um pouco melhor, mas é em prol dele poder atender o cliente, tá? Então ele conseguiu flexibilizar o prazo de pagamento para 30, 60, 90 e ele conseguiu flexibilizar o desconto também, certo? Então podem ser colocadas diversas regras no aplicativo também. Vocês vão ver, por exemplo, que pelo valor desse pedido, né, está parametrizado que cada pagamento deve ser de no mínimo 500 reais. Então aqui eu tenho 3 pagamentos, ele vai me falar que esse pedido não vai ser aprovado. Então eu vou clicar aqui em orçamento para poder gravar, tá? Então ele me falou, ó, mínimo para essa condição de pagamento, R$ 1.500 em produtos. O orçamento será salvo, porém não será possível confirmar o pedido, tá? Então tudo bem, eu posso até mandar o orçamento dessa forma, sabendo já que não será aprovado. Então eu posso aumentar a quantidade aqui, vou aumentar a quantidade aqui para 50 de cada, certo? E aí eu já não vou ter mais esse problema. Tá? Então isso é só a fim de demonstração, a pontuação fica a mesma. Interessante notar também que a pontuação é referente à rentabilidade, não a valor, tá? Então, volume de faturamento é a meta de faturamento, a meta de valor. E a pontuação, ela varia conforme a rentabilidade, então não varia conforme o valor. Então você pode definir duas metas, uma para rentabilidade e uma para valor de faturamento. Tá? Então eu vou salvar aqui o orçamento salvo. E aí o que eu posso fazer? Eu posso enviar isso aqui por e-mail. Tá? Então eu vou selecionar o botão e-mail aqui,
tá? Vou tirar aqui o e-mail padrão que ele me traz do cliente. E aí eu posso customizar, né? Aqui eu vou colocar o meu e-mail para ele mandar o e-mail. Aí eu posso editar aqui, se eu quiser, ó, segue, né? Segue. Posso escrever o que eu quiser aqui no corpo do e-mail, alterar o título, tá? Mas ele já me traz um padrão que eu posso mandar da forma que está. Então vamos mandar aqui o e-mail, tá? Ele já vai processar, ele vai trazer as imagens dos produtos, tá? Vocês vão ver aqui, vamos alternar aqui para o nosso programa de e-mail, né? Já recebeu aqui o e-mail, tá? Olha só, ele vem com um anexo que pode ser impresso, um anexo em PDF. Aqui vem o logo da empresa, vem aqui os valores, quanto que tem de IPI, os dados do cliente, os dados do vendedor, tá? O total de produtos, a forma de pagamento e aqui um campo para assinatura do comprador, certo? Então isso já é enviado por e-mail. Aqui no corpo do e-mail também tem as informações. Então eu digitei aqui segue, veio a informação aqui, vem as fotos dos produtos e a assinatura aqui que pode ser definida também, uma assinatura personalizada para o e-mail, certo? Legal. Então essa é a parte de cadastro de orçamentos, tá? Então eu indo para o menu aqui, esse orçamento vai estar aqui, eu acabei de fazer, esse orçamento 1002, que a gente acabou de salvar, tá? Então ele vai aparecer aqui e vai aparecer também para outro usuário que tem acesso a essa mesma carteira, tá? Podendo ter essa comunicação entre um ou mais usuários que usam a mesma carteira. No caso, por exemplo, de um vendedor que trabalha externo, tem um secretário que faz todo esse acompanhamento dos orçamentos da carteira, né? Então, no fechamento, eu tenho aqui a opção de pedido, que vai enviar esse pedido para o ERP. Aí já não serão possíveis mais informações, mais alterações, porque já vai estar dentro da empresa, vai entrar no processo de liberação pelo financeiro, se houver, e produção ou separação, enfim, conforme o ramo da empresa, certo? Vou colocar um não aqui, para não enviar por enquanto. Então aqui eu tenho outras opções, por exemplo, copiar, eu posso gerar um novo pedido a partir de um pedido que já existe, né? Eu posso alterar depois esse pedido para eu poder ser mais rápido na geração de pedidos também, certo? Então vamos voltar lá para o menu, vamos ver o que mais a gente tem. Aqui, essas cestas são os orçamentos que a gente acabou de ver. Nos pedidos enviados vão ficar os pedidos que a gente mandou para integração. E aí, na parte de fábrica, já é o status dos pedidos já extraídos do ERP. Então aqui eu vou poder ver se esse pedido foi aprovado pelo financeiro, se o pedido entrou em montagem, se o pedido está confirmado, se ele está pronto, tá? Então, no caso aqui eu tenho alguns pedidos confirmados, tá? Pedidos em montagem, certo? Nesse ícone da fábrica já são informações diretas do ERP, tá? Isso varia conforme o nicho, conforme o setor de atividade de cada empresa. As notas fiscais, que aqui já são todas as notas fiscais, não mais as notas de um cliente só, mas sim de todos os clientes, tá? Todas as notas fiscais. Aí aqui eu tenho da empresa 2 aparecendo em verde e da empresa 1 aparecendo em azul. Isso serve para a gente também diferenciar, ter um visual mais claro, aí, mais objetivo. Tá? Isso também é personalizável, você pode ter quantas empresas quiser, com quais cores você quiser. Tá, ok? As devoluções, mesmo esquema. Tá? As últimas devoluções também são informações puxadas diretamente do ERP. Tá? Então tem informações que o aplicativo não gera, mas ele lê do ERP. Por exemplo, devoluções. Não tem como eu cadastrar uma devolução pelo aplicativo. Mas todas as devoluções que a empresa recebe, que são admitidas lá pelo recebimento, conferidas, tudo, inclusive o motivo da devolução sai aqui para o vendedor ver e poder já conversar sobre isso com o cliente, já saber o que está acontecendo
né, na hora de ele conversar com o cliente, certo? Por último aqui, nós temos esse ícone de metas, que aí tem de uma forma gráfica como que tá a carteira do vendedor em relação a metas de valor, né? Então, por exemplo, aqui em mês de agosto de 2019, 41% já se passou, e nós temos aqui 29% da empresa 1 e 41% da meta da empresa 2, tá? Então, e aqui os meses anteriores, os meses que ele atingiu, tem aqui a estrelinha, né? Onde ele não atingiu tem só o valor, certo? Então, esse é basicamente nosso aplicativo, tá? Rapidamente aqui a gente fez a demonstração, é lógico que tem alguns outros recursos que no uso dele, conforme o setor de atividade da empresa, a gente pode aproveitar melhor ou não, certo? Então, obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado e estamos à disposição aí na Total Meta para atendê-los. Um abraço.